Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é Permanecer na comunhão dos apóstolos. E o título da terça-feira, A importância da pregação do Evangelho. O versículo, Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Nesse dia, amado Senhor, como tua igreja, queremos andar na verdade, crescer em vida, permanecer em ti, permanecer nas tuas palavras, praticando as tuas palavras. Queremos que o teu desejo, Senhor, se cumpra em nós, que o Senhor encabece cada vez mais as nossas vidas, para que por meio de nós, a tua igreja, o Senhor encabece todas as coisas. E como trabalhadores da última hora, Senhor, nós rogamos que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua seara. Há muitas pessoas para receberem o Evangelho, há muitas pessoas para serem cuidadas. Nós, nem de longe, Senhor, temos capacidade para te servir, para fazer a tua obra. Por isso contamos diariamente com a tua palavra, com o teu Espírito, com a tua presença. É a tua palavra que realiza a tua obra. Por isso, Senhor, enche-nos com a tua palavra, enche-nos com o teu Espírito, para que a obra seja feita de acordo com a tua vontade, para que ela frutifique, para que as pessoas recebam a salvação e te recebam como o maravilhoso, o amoroso Senhor que tu és. Obrigado, Senhor, por nos ter escolhido e por estar cuidando de nós, insistindo, apesar dos nossos muitos erros, da nossa falta de fé. O Senhor tem insistido com cada um de nós. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós vimos que o Senhor está para voltar e voltando ele vai tomar posse do seu reino. Em Apocalipse 11, versículo 15, nós vemos isso. Ali diz, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, esse momento, irmãos, está chegando. E para que a volta do Senhor, então, retorne de vez, é preciso que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra. Lembre-se, o que fala em Mateus 24. E o evangelho do reino é o evangelho de testemunho. Esse evangelho nós testemunhamos que nós estamos encabeçados por Cristo, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da palavra da vida, debaixo do reino de Deus, do governo de Deus, expandindo esse governo para a vida das pessoas. Quando nós pregamos o evangelho da graça, nós falamos exclusivamente da obra de Cristo, não tem relação conosco. Mas o evangelho do reino é diferente, porque o evangelho do reino já tem relação conosco. Eu não posso pregar o evangelho do reino se eu não estiver no reino de Deus, se eu não estiver debaixo da autoridade de Deus, com Cristo governando a minha vida. É o que nós vemos em Efésios, quando Paulo nos mostra que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas até a dispensação da plenitude dos tempos. E isso, para que isso ocorra, o que Deus fez? Como Deus pensou o seu plano? Ele entregou Cristo, após a sua ascensão, como cabeça da igreja. Lá em Romanos 16, o que Paulo fala? Que o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja. Então a igreja hoje é muito importante. A função da igreja, a nossa função como trabalhadores da última hora. Lembre-se, nós lemos esses versículos de Mateus 9. Ali, pouco depois, em Mateus 10, o Senhor, ele, pela primeira vez, ele denominou os 12 apóstolos. Ele chamou, ele escolheu. Até então, muitos estavam seguindo o Senhor, mas ali em Mateus 10, ele então chama os 12 apóstolos, porque para a obra de Deus, os apóstolos são muito importantes. Mas antes de chamar esses apóstolos, de definir quem eram os 12, no final do capítulo 9, ele fala esse trecho, ele diz,
a seara é muito grande. E é como se ele dissesse, eu vou fazer minha parte, algo que nenhum de vocês conseguiria fazer. Mas após a minha morte e ressurreição, o jogo é com vocês, entre aspas, não é? Então é vocês que vão ser os trabalhadores da seara. Precisam aprender a rogar que mais trabalhadores sejam enviados. E como mais trabalhadores são acrescentados? Através da pregação do Evangelho. Por isso o título desta terça-feira, a importância da pregação do Evangelho. Cada um de nós, irmãos, tem um dom. E esse dom é para a edificação da igreja. Mas todos nós podemos pregar o Evangelho. E eu volto na questão do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, irmãos, ele leva a autoridade de Deus para as pessoas. E ele livra as pessoas da autoridade de Satanás, dos principados e potestades. Enquanto uma pessoa não está encabeçada por Cristo, seguindo a palavra de Deus, seguindo a palavra da vida, há muitos espaços na vida dessa pessoa para que Satanás e suas hostes atuem. Então, por isso a importância do Evangelho do Reino. Por isso a importância, irmãos, da igreja, por isso a importância de nós seguirmos a palavra. E aqui eu quero ler na página 25, o primeiro parágrafo em diante, veja só. Os poderosos que hoje dominam povos, nações e todo o mundo estão usurpando o governo desta terra e lutam com todas as suas forças para não perder o poder. Satanás está de posse deste mundo e faz de tudo para manter o seu domínio. Entretanto, por meio da igreja, Deus fará seu Filho reinar sobre a terra e encabeçar todas as coisas. O Senhor Jesus veio à terra e nos entregou o Evangelho do Reino. Cristo está retomando posse do reino da terra mediante a pregação do Evangelho do Reino. Mateus 4:23 diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sob a tirania do império das trevas, do governo dos principados e potestades, das forças espirituais do mal, os homens sofrem, e todos estão doentes e debilitados. Pregamos o Evangelho do Reino para trazer o reino de paz e justiça à terra, e então todas essas mazelas e enfermidades serão eliminadas. Na batalha de retomada do reino, o inimigo usa meios mais vis para nos enganar, atingir e abater. Seu intuito é causar o máximo de dano possível para tornar-nos vítimas desamparadas. Por essa razão, precisamos permanecer na comunhão da vida, a fim de não ser enganados e continuar levando a verdade às pessoas, como Jesus fazia. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, versículos 35 e 36. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados apenas com a nossa vida, com as nossas coisas, que nós olhamos para as pessoas e não há compaixão. Não há um sentimento como esse do Senhor, aquele esplâncnon que sai das entranhas, do mais interior do Senhor, uma compaixão, um amor pela situação das pessoas. Então nós estamos tão ocupados com as nossas coisas que muitas vezes nos falta isso. E sem esse amor, sem essa compaixão, sem esse esplâncnon, que é a palavra grega para compadeceu-se, nós não pregamos o Evangelho, irmãos. Por isso o Senhor precisa, primeiramente, encabeçar a cada um de nós, para que nós paremos de enxergar apenas as nossas coisas e passemos a enxergar a obra de Deus e a necessidade também das pessoas. Com o encabeçamento de Cristo, irmãos, a nossa visão vai mudando, porque afinal de contas, onde fica a boca, o olho, os ouvidos? É na cabeça. Então, é uma troca de cabeça. Você sai, o velho homem, a vida da alma, e dá lugar a Cristo. Ele é o cabeça. Aí você passa a ver como Cristo, ouvir como Cristo, falar como Cristo, sentir como Cristo. Paulo até chega a falar isso em 1 Coríntios 2, quando fala que nós temos a mente de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo quando nós estamos encabeçados. Daí tudo muda, porque nós passamos a viver em Cristo
e por meio de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.